Bom dia de novo, pessoal. Vamos seguindo na sequência das nossas aulas, Constituição Federal narrada em áudio, em vídeo aulas para você, comentada artigo por artigo, inciso por inciso. Na sequência, então, dos nossos estudos, hoje aula 19, inciso 72 já, terminando já o artigo 5º e a gente segue em diante, tá? 72, vamos falar um pouquinho sobre habeas data. Conceder-se-á, diz o dispositivo, habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, outro intuito, outro escopo dessa ação, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Voltando um pouquinho então, característica importante, tá? Já fazendo os nossos comentários rápidos aqui sobre esse dispositivo constitucional, tanto o habeas corpus como o habeas data, eles têm a característica da gratuidade. E o habeas data, especificamente, é uma ação personalíssima. Ação personalíssima, pessoal, é aquela em que não é possível você delegar a autoria, tá, da propositura da ação. Só a pessoa que tem os dados aí para serem ou retificados, ou conhecimento das informações relativas a essa pessoa, só essa pessoa poderá impetrar o habeas data. As hipóteses, então, o habeas data de retificação, que a doutrina denomina HD, habeas data retificatório, e o HD cognitivo, que é o habeas data, na hipótese da linha A que eu acabei de ler para os senhores. Tá? Por exemplo, do HD cognitivo, SPC, dados relativos ao SPC, Serasa, enfim. Vamos agora, já na sequência, de 2010, um julgado do Supremo Tribunal Federal que diz: a ação de habeas data visa a proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no registro ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. O habeas data não se revela meio idôneo para obter vista de processo administrativo. Tá? É o HD habeas data 90, agravo regimental, relatora ministra Ellen Grace, de 2010, fevereiro, essa decisão. No mesmo sentido, nós trouxemos um outro agravo regimental no HD 92, cuja relatoria é do ministro Gilmar Mendes, de setembro de 2010. São julgados novos, relativamente novos. Vejamos aqui, em complementação a esse dispositivo constitucional, nós poderemos trazer à baila aqui a Lei 9.507 de 97, uma lei meio antiga, mas é a lei que tem referência a esse inciso. Essa lei rege o habeas data e fala também do direito da complementação das informações e não tão somente do conhecimento e retificação de dados, conforme está esposado no texto constitucional. Então vejam só, a posição atual do STJ, a ação é personalíssima. Em casos excepcionais, caso de legitimação ordinária superveniente. Tá? Mas a regra é que a ação é personalíssima. Então, vejam só, com essa posição jurisprudencial, herdeiros também poderiam, em tese, continuar o andamento do habeas data. Tá? Se fosse absolutamente personalíssima, não seria possível aos herdeiros a continuidade da ação da habeas data. Tá? A habeas data, então, é um remédio constitucional e que tem previsão infraconstitucional na Lei 9.507 de 97. O objetivo, então, do habeas data
é a permissão de que o interessado tenha acesso às suas informações, que é o habeas data cognitivo, e relativamente a entidades governamentais de caráter público. Tá? Então, o objeto de tutela jurídico-constitucional é a proteção da privacidade e a informação. Legitimidade ativa, qualquer pessoa, né, pessoal? Qualquer pessoa que tenha aí cerceados os direitos fundamentais à retificação de dados sobre sua pessoa, ou dados do governo, que o governo, evidentemente, por razões de N ordem, você não consegue acesso a essas informações que você sabe que dizem respeito à sua pessoa, poderá, então, você se valer desse writ constitucional. Tá? Então, qualquer pessoa, inclusive, vejam só, a pessoa jurídica, o Vicente Greco, por exemplo, e parte da doutrina, diz que então a ação é personalíssima. Mas hoje, boa parte da doutrina de jurisprudência vem abrandando o conceito, como eu já disse, da questão da ação personalíssima, dando aí a possibilidade de herdeiros continuarem com a ação na hipótese do óbito do autor. Tá? Se fosse absolutamente personalíssima, uma vez falecendo o autor da ação, dever-se-ia extinguir o processo, né? O que a gente sabe que não ocorre. Tá? Então, parte da jurisprudência e doutrina admite, aí, não obstante, essa característica dessa ação em especial. Legitimidade passiva. Entidades governamentais, né, que recusam o acesso à informação de dados, etc., né, ou de caráter público, por exemplo, o Serasa. Né. A competência segue a competência do OMS, do mandado de segurança. É a mesma questão, vamos dizer assim, a solução jurídica é a mesma, pela qualidade jurídica da autoridade coatora. Então, vocês deverão verificar numa ação eventual ou numa peça processual que seja pedida, seja em concurso público contra provas da OAB, vocês verificarão a necessidade de verificar apontar qual autoridade coatora, que é aquela competente para o desfazimento do ato, tá? Seja o ato qual for, de qualquer poder que seja judiciário, legislativo ou do executivo. Então, essa possibilidade de desfazimento do ato. No caso de competência originária, se for denegado, cabe o recurso ordinário constitucional, ROC, para o STJ, se conceder recurso especial ou extraordinário. Questão recorrente em concursos públicos é o direito que a gente chama de certidão. O habeas data, não. Por que a gente colocou isso? Qual é o instrumento? Seria o mandado de segurança, segundo a jurisprudência e doutrina. Tá? Então, direito a certidões. Tá? Não se usa a espécie habeas data, essa ação específica, que é para justamente aquelas únicas duas hipóteses do texto constitucional. Tá? Então, o instrumento aí cabível seria o mandado de segurança. Tá? Aqui nós trouxemos da relatoria do ministro Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, um julgado recente importante para vocês, né, que diz respeito a esse inciso. O habeas data, estou lendo o julgado pela ementa, é garantia constitucional adequada para a obtenção de dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte, constante sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária e dos entes estatais. Né, é o RE 673.707 de junho de 2015, super recente, então, para vocês verificarem como eu uso o habeas data, em que hipóteses que é possível eu me valer dessa ação constitucional. Ok? Seguindo, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento das custas, né, judiciais e do ônus de sucumbência. Ok, então nós estamos verificando com vocês aqui a ação popular. Tá? É mais um inciso que nós estamos a descortinar para vocês do texto constitucional. Mas o que é ação popular? Diz só o cidadão. Vejam só vocês aqui no texto. Qualquer cidadão é parte legítima para ação popular. Evidentemente,
no nível técnico jurídico que vocês estão para concurso, provas da ordem, eu preciso saber quem que é o cidadão no Brasil? Cidadão é aquela pessoa, né, que tem o título de eleitor. Só quem tem título de eleitor poderá se valer dessa ação, porque a Constituição Federal exige como requisito prévio. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Então é necessário ter o título de eleitor. O estrangeiro que esteja em trânsito, por exemplo, só para a gente colocar a baila aqui da situação, não teria essa possibilidade, essa legitimação ativa para a propositura dessa ação. Menor de 16 a 21. Se eleitor, não precisa de assistência para propor. Vejam só, isso aqui é antigo, né? Na verdade, agora, com o Código Civil, há 18 anos, né, nós já temos aí 18 anos a maioridade, né? 18 anos a maioridade civil, né? Mas entre 16 então, e 18, na verdade, né, o eleitor não precisaria de assistência para propor, né, segundo defende o atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, né, é o autor de livros de direito constitucional renomado aí, tá? Porque seria um direito público expresso na Constituição. Vamos lá, súmula 365 do Supremo Tribunal Federal. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Por quê? Porque voltem lá no conceito constitucional, do próprio Constituição traz, né? Qualquer cidadão quem tem título de eleitor, o que não é possível na pessoa jurídica, né? Súmula 101. O mandado de segurança não substitui a ação popular. E, na sequência, um julgado aqui que diz respeito aí, está relacionado, hiperlinkado nesse inciso. Legitimidade dos cidadãos para a propositura da ação popular de defesa de interesses difusos. Opa, interesses difusos normalmente são direitos aí tutelados pelo Ministério Público, né? Em regra. Mas aqui está sendo verificada essa questão, se é possível ou não a legitimidade dos cidadãos para a propositura de ação popular na defesa desses interesses chamados difusos ou meta-individuais. Artigo 5º, 73, no qual o autor não visa a proteção de direito próprio, mas de toda a comunidade. O mandado de segurança não pode ser usado como sucedâneo de ação popular, súmula 101 do STF, que já lemos. MS 25743, embargos declaratórios, relator ministro Dias Toffoli, 2011, o julgado. Tá? No mesmo sentido, MS, mandado de segurança 33844, tá? Do agravo regimental, relator ministro Celso de Mello, outubro de 2015, todas as decisões recentes para vocês. Uma outra decisão interessante da relatoria do ministro Luiz Fux diz: a ação direta de inconstitucionalidade não constitui sucedâneo da ação popular constitucional, destinada esta sim a preservar em função seu amplo espectro de atuação jurídico-processual a intangibilidade do patrimônio público e a integridade do princípio da moralidade administrativa. Tá? Depois vocês dão uma olhada, a gente vai dar dica quando nós chegarmos na área da administração pública, que lá no artigo 37 do texto constitucional nós temos as regras axiológicas, de valores, que o legislador da Constituição traz para nós com relação, referentemente aos princípios da administração pública. Tá mais ou menos assim lá, que a administração pública direta e indireta, né, suas autarquias, fundações, etc., deverão obedecer aos seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência administrativa. Voltando aqui nesse julgado, ele está a tutelar, a falar sobre a questão da moralidade administrativa na ação popular. Tá? Isso aqui foi feito, esse julgamento ele foi julgado em fevereiro de 2015. Tá? A ação popular, então eu trago para vocês, nós temos uma lei da ação popular, a lei 4.717 de 1965, ela tem 22 artigos só. Sempre interessante vocês verificarem
Quando estiver indicando lá o edital dos concursos públicos, da prova da ordem, né, dá uma olhada na legislação em específica que está regulamentando o dispositivo constitucional. Então vejam vocês, existe lá na pirâmide de Kelsen, nós temos a Constituição como no ápice da pirâmide e a gente vai verificar que depois vem a emenda constitucional, que está nesse ápice também, e vai descendo as normas supralegais, lembram das normas supralegais do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que alterou por emenda, referentemente aos direitos chamados mais sagrados, os direitos fundamentais da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, os tratados que tutelam esses direitos, fundamentais da pessoa humana, né? Então nós temos aí a ação popular, essa lei 4.717, que vai regular então essa ação, toda a processualística, enfim. Eu vou ler alguns para vocês artigos, só para a gente poder se adequar nesse mundo da ação popular. Então diz lá no artigo 1º, qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, municípios, entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, das sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente ou segurados ausentes, de empresas públicas de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações, para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e municípios e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Então vejam vocês aqui que essa ação popular, cuja a parte legítima ativa é o cidadão, tem como fito, como escopo, como objetivo, anular ou declarar nulidades de atos lesivos do patrimônio, né? Então, isso evidentemente, por detrás dos panos, nós temos aí os princípios da administração pública que servem de arrimo, né, a toda essa conjectura jurídico-constitucional do nosso ordenamento jurídico. Vejam vocês que é o ato administrativo, né? Segundo Eli Lopes Meirelles, é aquele que tem por fim adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir direitos, mas com a finalidade de tutela aos interesses públicos, né? Esses atos, se eles sofrerem algum vício, né? Por exemplo, o vício da competência, tá? O vício da má-fé, do desvio de finalidade, né? Da forma, é possível, segundo o professor Eli Lopes Meirelles, hoje tranquilo em doutrina, a nulidade, a declaração da nulidade. O ato é nulo ou é nulo, tá? Mas para que haja a propositura de uma ação, né? No caso da ação popular, o autor popular ele tem que ingressar solicitando no judiciário a decretação de nulidade, tá? O ato, então, ele vai ser declarado nulo para todos os fins de direito. Parágrafo 1º do texto da Lei Infraconstitucional, Lei de Ação Popular. Considera-se patrimônio público, para os fins referidos nesse artigo, os bens, direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Parágrafo 2º. Se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação, custeio, o Tesouro Público concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, bem como das pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. Parágrafo 3º. A prova da cidadania para o ingresso far-se-á com o título eleitoral, como já tinha falado para vocês. Parágrafo 4º. Para instruir inicial, já falando da parte processual também, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere esse artigo as certidões e informações que julgar necessárias, bascando para isso indicar as finalidades das mesmas. Parágrafo 5º.
já estou terminando, não vou ler a lei inteira, mas só para vocês terem ideia do que é a ação popular. As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas em 15 dias na entrega sob recíproco dos respectivos requerimentos e só poderão ser utilizadas para a instrução da ação popular. Pulando já para o artigo 18, vamos falar um pouquinho da eficácia da sentença, que sempre cai isso em concurso. Esses concursos mais sofisticados, eles perguntam sobre essas leis infraconstitucionais, ação civil pública, ação popular, lei do mandado de segurança, isso aí cai, pessoal, cai, né? Ou melhor, não cai, despenca. Então vamos estudar, se vocês estão aí abertos para isso, vamos estudar conosco, Constituição Federal narrada e comentada, e vocês poderão aí no trabalho, nos percursos para a escola, para o trabalho, no metrô, no avião, em qualquer lugar, enfim, vocês poderão escutar, estarão estudando nesses momentos em que não é possível a leitura, às vezes, muitas das vezes. Artigo 18, eficácia da sentença na ação popular. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes. Olha só, exceto no caso de haver sido julgada improcedente por deficiência de prova. Sempre cai essa questão, né? Exceto se for julgada improcedente o pedido por deficiência de prova. Neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Tá? Cuidado com essa questão aí da oponibilidade, né? Erga omnes. Artigo 19 vai falar do duplo grau de novo, né? Que é o reexame necessário, o recurso de ofício, ex officio. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, que é o reexame necessário imposto por lei, por força de interesse público, não produzindo defeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. Da que julgar a ação procedente, caberá apelação com efeito suspensivo, certo? Então, na sequência aí, 74, o Estado prestará assistência judiciária jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Já estou lendo de novo, na sequência aí da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 74. Vai falar aí sobre assistência jurídica, tá? Um parênteses aqui, né? E já mando um abraço para os meus amigos lá da Procuradoria do Estado. Eu tive a grata satisfação, né, de passar em primeiro lugar no concurso do estagiário, escraviário da Procuradoria de Justiça, da Procuradoria do Estado, né, de São Paulo. Bom, e nós tivemos a grata satisfação de fazer muitas amizades com os procuradores do Estado. Naquela época, pessoal, não havia defensoria pública, tá? Pelo menos não no meu estado. E ou se havia, quer dizer, estava toda desestruturada agora não, né? Nós temos aí até alunos meus, mando um abraço para eles aí, que lá do Moro Lacerda, que foram aprovados aí recentemente como defensores públicos do Estado de São Paulo. Parabéns para vocês, é isso aí, persistam que vocês conseguem. E é um concurso super bacana, tá? É preciso ter 2 anos, salvo engano, de estágio probatório, de 2 anos de advocacia ou de um estágio reconhecido, né? Então vocês poderão prestar esse concurso, que ele paga muito bem também, e é um concurso de sonhos, né? Porque é um concurso que você vai salvaguardar justamente isso que está falando no texto, né? Aquelas pessoas que não têm como pagar, né? São os excluídos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Da sociedade, né? É uma carreira muito bacana, a gente recomenda para vocês. DPU também é muito interessante, que é a Defensoria Pública da União. Essa é mais difícil, porque demora mais para ter concursos, mas as defensorias, fiquem ligados, do Estado, vale a pena prestarem esses concursos, tá? A lei que regulamenta a assistência judiciária gratuita é a 1060 de 50, e ela foi recepcionada pela Constituição Federal. Bom, pessoal, aqui eu trago também do relator ministro Celso de Mello, um julgado de 2011, tá? E vocês poderão aí depois ler com mais calma. Então, obrigado, fiquem com Deus, a gente volta já já. Constituição Federal em videoaulas para o YouTube.
professor João Caldeira. Um abraço.